Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, 6 de outubro, esse é o 27º domingo do Tempo Comum. Quero convidar você para refletirmos juntos o Evangelho, a liturgia desse domingo, o dia do Senhor. Vamos lá? O Evangelho se encontra para nós em Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10, e diz assim: Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o Evangelho desse domingo para nós nos fala sobre o poder da fé. E para que é que nós devemos usar esse poder da fé? No início do Evangelho, então, os apóstolos fazem um pedido muito bonito e necessário a Jesus. Também é necessário que a gente faça o mesmo pedido. Senhor, aumenta a nossa fé. É preciso ter fé. A gente percebe isso na nossa vida. E a gente percebe também que a nossa fé às vezes não está do tamanho que deveria, né? Parece que a nossa fé está aquém do necessário. Parece que ela está pequena. Dependendo do que te acontece, dependendo do que a gente vive, a gente fica com um sentimento, mais que um sentimento, a gente fica com a constatação de que a nossa fé é pequenininha demais. É a fé que a gente daí não vai dar conta dos desafios, de arrancar do lugar a amoreira, né? Jesus disse lá: olha, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como o grãozinho de mostarda, poderia dizer para essa amoreira aqui, ó, arranca-te daqui, pula no mar. Portanto, Jesus está nos dizendo que a fé é aquilo que nos leva a mudar as coisas, a dar ordem à amoreira. Sai daqui, pula no mar. Quantas amoreiras a gente não tem na vida? Quantos pecados, quantos desafios que estão diante de nós e que, se a gente for comparar o tamanho da amoreira com o tamanho do grãozinho de mostarda, o que é maior? No olhar humano, né? Na obviedade. A amoreira. Mas Jesus está dizendo aqui então algo para nós, queridos. A fé, por mais que você a tenha, quase sempre você sente que ela é pequena diante do que você vive. Esse sentimento de que nós estamos diante de coisas maiores do que nós, talvez a gente vai carregar para sempre. Mas Jesus está dizendo, se for do tamanho da grão de mostarda, mesmo que pareça menor, a fé em Cristo, a comunhão com Cristo, nos dá um poder muito maior do que nós mesmos. E aí a gente pode dizer para as coisas, né? Sai daqui, vai para lá. Mas olhando para a nossa vida hoje, olhando para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, quantas amoreiras, né, a gente não deveria e a gente não está precisando arrancar e jogar no fundo do mar. Seja o pecado, sejam mágoas, sejam dificuldades que a gente carrega no nosso interior, na nossa história, sejam dificuldades na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, seja o que for, jogar no fundo do mar. Para isso, Jesus está dizendo, basta que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas a nossa condição humana é tão pecadora que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda muitas vezes já parece quase que impossível para nós. Mas Jesus então está convocando você e eu aqui, ó, uma fé ao menos do tamanho de um grão de mostarda. Já dá para a gente fazer prodígios e fazer maravilhas. E aí já na sequência, Jesus já engata aqui no raciocínio, quando ele está falando dessa fé que nos dá poder para fazer prodígios, e na verdade, meus irmãos, o grande prodígio, o grande desafio da vida cristã, nada mais é do que ser servo de Deus, obedecer a Deus, trabalhar para Deus. Olha, Jesus já engata dizendo assim, se algum de vós tem um empregado, né, que trabalha, enfim, quando você chega, ele vem te servir, por acaso você vai ficar paparicando ele? Não, você não vai nem dizer obrigado, disse Jesus aqui. Né? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Não vai. Por que Jesus já emendou uma coisa na outra? Porque esse empregado é você, esse empregado sou eu, e nós temos esse servir na vida, né? Servir ao nosso patrão, ao Pai do céu.
que é Deus. E para isso, meus irmãos, nós precisamos dessa fé que arranca a moreira, né, da preguiça, da vaidade, do orgulho, dos vícios que nos escravizam longe, muitas vezes, do serviço de Deus. A amoreira, quem sabe, da tristeza, da decepção, que está impedindo tantas pessoas de servir a Deus. A primeira leitura está no livro de Abacuque, que diz: Senhor, até quando clamarei sem me atender? Até quando? O Senhor não virá em meu socorro? Então, quantas pessoas hoje estão paralisadas no seu serviço a Deus porque estão decepcionadas, inclusive com Deus? Esse até quando, Senhor? Isso vai nos pesando, vai nos cansando, não é isso? Então, a primeira leitura ainda vai dizer, Deus então vai dar ao profeta a visão, dizendo: olha, a minha promessa não falhará, e se demorar, espera, porque com certeza ela virá. Quem não é correto vai morrer. A gente sabe disso, hein? Quando Deus demora na nossa vida, e às vezes demora, né? Não está lá no Salmo, filho, se entrar para o serviço de Deus, prepara-te para o dia da aprovação, sofre as demoras de Deus, olha lá. Quem não é correto, está dizendo aqui, Deus não falha, mas se demorar, espera. Quem não é correto vai morrer. A fé que nos ensina a esperar, talvez a moreira de alguns de nós seja a ansiedade. Ele diz, vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. É preciso ter essa fé para saber esperar em Deus. Você quer viver pela fé ou quer viver pelas suas próprias conclusões? Então, para muitos de nós, o que nos impede de servirmos e servirmos bem a Deus é essa moreira que a gente tem que arrancar, né? Da ansiedade, do medo, da decepção com as demoras de Deus. Aí a segunda leitura da nossa liturgia, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, é um convite a gente reavivar a chama da fé. Olha lá, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Todos nós recebemos essa imposição de mão, sobretudo no sacramento da crisma, né? Reaviva o dom de Deus que está em você, Timóteo, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho do Evangelho e sofre comigo pelo Evangelho de Deus. Hoje é dia de reavivarmos essa chama, esse dom dentro de nós. Talvez a nossa moreira é essa fé sem chama, é essa fé sem fogo, essa fé sem vibração, essa fé sem força, né? Para testemunhar e, se preciso for, sofrer por amor a Deus. E aí então, Jesus nos convida à fé da humildade também. Olha o que ele diz aqui. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, tudo que Deus mandou, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Claro, a gente está entendendo o que Jesus está dizendo. Nenhum de nós é inútil. Se fôssemos inúteis, Deus não gostaria não teria escolhido, não é? Contar conosco. Inútil aqui é no sentido de que Deus não precisa de mim, quis precisar de mim. E isso é uma honra. Inútil aqui, meu querido e minha querida, para curar algo que mata a fé. A vaidade, a presunção, o egoísmo, a egolatria, né? Quem tem o ego muito inchado, quem precisa ser muito reconhecido, paparicado, elogiado, desiste cedo de servir a Deus, desiste cedo de ter reavivada e cheia de fogo a chama da fé. Então, quem sabe, para a gente terminar a nossa reflexão, a amoreira que a gente tem que arrancar e jogar no fundo do mar não seja o nosso ego, não seja a nossa vaidade. Talvez a gente se sente mais importante do que de fato somos, talvez estamos servindo a Deus não por amor a esse Deus, mas por amor ao nosso ego, às nossas vaidades. E se assim é, pode ter certeza, a chama da fé não fica acesa muito tempo, não, porque o ser humano é falho, até para saber retribuir. Nós temos que fazer o que fazemos, não é isso? Por amor ao Senhor, porque é uma alegria ser um servo de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana. Dá o seu joinha, dá o seu like aqui, continuemos partilhando a palavra de Deus, evangelizando juntos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.